Olá, internautas abençoados! Vamos falar hoje algo muito importante sobre um versículo que você deve ouvir muito nas igrejas, em estudos, e eu quero trazer uma visão da graça sobre ele. Qual é esse versículo? É aquele que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se encontra em Marcos 16. A grande questão é, quando a gente ouve esse versículo, na maioria das vezes as pessoas, na sequência, vão explicar que você precisa crer em Jesus e ser batizado nas águas, beleza? Para ser salvo. A grande questão é, se você coloca esse batismo, essa palavra batismo, em relação a ser nas águas, você está condicionando a sua salvação, que a Bíblia fala que é por fé. E aí é aqui que eu quero chegar e mostrar para vocês que esse batismo não é o batismo das águas. O batismo das águas existe? Existe. É para ser feito? Sim. Mas ele não é condicional para que você seja salvo. Para você ser salvo, você precisa apenas crer no Cristo, crer em Jesus, crer no que ele fez, né? Eu creio em Jesus, tá? Mas porque o que né, você crê em Jesus? Porque ele completou algo por você. Jesus, ele nos trouxe um benefício e por isso a gente crê nele. A gente crê em Jesus, que nos trouxe algo. Não é somente, eu creio em Jesus, tá? Mas você crê o quê? O que ele fez? Por que você tem que crer nele? Essas perguntas são... É bom você ter essas respostas para você caminhar entendendo perfeitamente o motivo pelo qual você crê em Jesus, tá bom? Mas não é a prioridade agora. Agora a prioridade é mostrar para vocês que esse versículo, quem crer e for batizado, essa palavra batizado não é o batismo nas águas, ok? Então, assim, primeiramente, sem mostrar versículos, a gente já consegue ter um entendimento de que a nossa salvação é por fé. Quem crê é fé. Eu creio sem ver, sem olhar, sem estar presente, eu creio. Fé. E for batizado. Se você for levar para o batismo das águas, batismo nas águas não é fé. É uma ação, uma reação, até mesmo um ritual, beleza? Então aí você já... Vamos aos versículos agora para mostrar a vocês que tipo de batismo esse versículo de Marcos 16 está falando. Vamos começar com Colossenses 2:12. A gente tem 4 versículos, vou passar rapidinho eles para você depois aí também estudar, que é outra coisa que é muito bom. Eu falo aqui, eu estudei, eu pedi orientação a Deus, eu coloco para vocês... E vocês começam a entender, a falar, isso que a Josiane está falando faz sentido. Se fizer sentido para vocês, se o Espírito testificar no coração de vocês, procurem nas Escrituras e comecem vocês a ler aí sozinhos, porque é a melhor coisa, porque o Espírito vai continuar falando com vocês. E às vezes ele vai dar outras coisas além do que eu estou falando aqui, porque o fundamento do nosso propósito é que é estarmos vivificados com Jesus, né? O nosso propósito aqui na Terra é sairmos de um espírito morto para um espírito vivo, e a partir desse espírito vivo a gente vai caminhar cumprindo as ações pertinentes que Deus quer para cada um. Então, às vezes o seu propósito tem um caminho diferente do meu, então o Espírito vai falar algo diferente na mesma passagem, não perdendo o fundamento, mas algo assim, muito específico para você, que você tem que dizer para outra pessoa ou para a sua própria vida. Então o bom é você me ouvir e depois mergulhar na palavra, deixar o Espírito falar com você e testificar tudinho no seu coração. Vamos lá. Colossenses 2:12. Olha o que ele vai falar aqui. Você vai ver que não tem nada a ver com batizado nas águas. Para quem não sabe, batismo nas águas é uma forma de você mostrar para o mundo, para as pessoas verem, que você aceitou o plano perfeito. Você aceitou não viver por meritocracia em relação a desfrutar do plano perfeito, mas você aceitou o que Jesus fez por você. Isso é o batismo nas águas. Você dizer publicamente que você aceita Jesus, aceita o plano perfeito, que você crê no plano perfeito. Agora, o batismo que está falando em Marcos 16, eu vou mostrar agora lendo Colossenses 2:12, que diz assim, ele fala da vida e da plenitude do Cristo antes, e quando chega no 12, fala assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
Se você nunca ouviu falar sobre a palavra batismo, fora do batismo nas águas, está aqui a primeira vez que você escuta. Então, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, Jesus, no batismo. Ora. Quando que você foi sepultado com Jesus? Num batismo marcado lá pela igreja para você ir nas águas? Não. Porque senão Jesus ia ter que estar morrendo todo domingo que tivesse um batismo numa igreja. Que são muitas. Amém por isso. Esse batismo aqui que fala, vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados, mais de 2000 anos atrás. Jesus, quando ele morreu, ele foi ressuscitado. A obra redentora, ele foi, o espírito dele, né? Ele foi imergido, o seu próprio espírito. Imagine só, ele morto e ele sendo ressurreto pela Trindade e pelo Espírito especificamente. E aí você tente olhar no sobrenatural mesmo, uma produção melhor do que a de Hollywood, melhor do que qualquer Matrix, do que qualquer produção de Harry Potter, né, que tem mais magias, que você vê as pessoas aparecendo e sumindo. Ei, traz o sobrenatural para as Escrituras. Ele foi aqui sepultar, a gente foi sepultado com ele no batismo. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele morreu e ele ressuscitou. O nosso espírito estava fadado a ser morto e agora o nosso espírito é vivificado porque o nosso espírito foi imerso no Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava ali com Jesus, que venceu a morte. Ele cumpriu toda a lei, morreu e ressuscitou. Houve um batismo, houve uma imersão, houve uma saída, houve uma vida ali, houve uma vivificação, tudo pelo Espírito. E quando isso aconteceu com Jesus, nós selamos ali com ele, nós estávamos ali com ele. Mas como José disse, eu nasci em 1982, como assim? Eu nasci em 1950, como assim, José? Prestem atenção, olhem com o olhar do sobrenatural. Nós temos o olhar humano, mas precisamos ter a revelação e o olhar do sobrenatural. Jesus, ele não pode morrer todo dia pelas pessoas que estão aceitando ele hoje, 2000 anos após, 2020, 2024 anos após, não pode. O que aconteceu então? Jesus culminou o plano lá, deixou tudo preparado, todos os espíritos têm acesso a ser vivificado e foram vivificados com ele, porém, isso só se torna realidade no seu corpo de hoje, na sua vida, quando você diz sim. Então preste atenção, ele morreu lá atrás, ele não está morrendo quando você diz sim, mas no mundo, no sobrenatural, o seu espírito que já estava ali, já foi sepultado e ressurreto com Jesus no batismo ali, é agora que ele é ativado. Olha que doideira, não, pode falar. Se for pensar do lado humano, a gente faz, não é assim não, José, não, meu espírito está aqui, aí, Jesus, não, o seu espírito, ele teve acesso a esse plano perfeito lá na morte de Cristo, na sua ressurreição. Olha o que o versículo fala. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Preste atenção, não é um batismo nas águas, não, é o batismo do nosso espírito batizado no Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus. Agora, o plano é tão perfeito que Jesus precisou sofrer só uma única vez, para que o nosso espírito pegasse isso para ele, e quando a gente fala sim para isso, se fosse falar num outro contexto, eu falo assim, a mágica acontece. Não, mas o poder é ativado. Então, quando eu disse sim aos 7 anos, mesmo ainda sem saber que era exatamente assim, que eu não tinha esse entendimento, eu tinha entendimento de que eu aceitei Jesus, agora quando eu morrer eu vou pro céu. Não, hoje eu tenho entendimento. Quando eu disse sim, o meu espírito foi transportado do império das trevas para o reino de luz. Esse agora habita em mim, esse agora foi ligado em mim, ele foi ativado em mim. Sim, é como se lá, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele fez para todos.
Mas como existe só uma condição e tão somente uma condição, porque senão eu ia estar falando de uma salvação universal que você não precisa fazer nada, e isso não é bíblico. Como eu preciso então dessa condição, que é falar, eu recebo Jesus, eu recebo o que ele fez por mim. E aí o que ele fez por todos se manifesta em mim, se manifesta no dia que eu falei. Então eu falo que é como ativado. O Espírito está aqui, o Espírito de Deus está pronto para ativar o que Jesus fez lá atrás. Ok? Vamos para o segundo. Romanos 6,3. Romanos 6,3, ele vai falar assim. Estou tentando só falar o versículo por causa do tempo, mas existe um contexto, você vai ler antes e depois do versículo e você vai ver que é exatamente assim. Ó, aqui ele fala, não é que a gente tem que viver pecando, mas a gente tem que entender que a gente está morto para o pecado. E aí ele explica, ou vocês não sabem que... Peraí, ele fala assim, ele fala assim, a gente que está morto para o pecado, como que a gente pode continuar vivendo nele? E por que a gente não vive no pecado? Por que a gente hoje tem poder para falar não pro erro? Ainda que cometamos, tá bom? Porque ninguém é perfeito, ninguém tem, né, asa de anjo. Só que a gente tem poder, e o bom do plano perfeito é isso, a gente saber que a gente tem poder. Mesmo a gente errando ali ou aqui, não, eu tenho poder para melhorar, eu tenho poder para dizer não para isso. Por quê? Olha aqui, Romanos 6,3. Ou vocês não sabem que todos nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou vocês não sabem que nós fomos sepultados com ele por meio do batismo. Fomos sepultados com ele, de novo. Fomos batizados em Cristo. Fomos batizados em sua morte. Agora sim, fomos sepultados com ele. Olha que lindeza, presta atenção nisso, gente. Ele fala, ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo. Ele não está falando que a gente foi batizado em águas, a gente, né, simbolismo, né, a gente desce nas águas, dizendo que estamos morrendo para o velho homem, e voltamos das águas, dizendo que agora a gente tem uma nova vida em Cristo. Ele está falando aqui, fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados em sua morte. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que vocês foram batizados na morte de Cristo? Vocês foram batizados em Cristo? Lá, anos atrás, o seu Espírito, ele resgatou a todos, ele atraiu a todos. E isso é realidade hoje na sua vida e vai ser a realidade na criança, lá na frente, nos seus filhos, quando eles disserem sim, vai ativar o que foi feito. E aí ele fala, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. É tudo espiritual. Essa parte você precisa entender que é espiritual. O seu espírito foi imerso no Espírito de Deus. E nessa imersão, nessa junção, agora vocês são um, agora vocês são vivificados. O seu espírito foi mergulhado, foi batizado no Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito que estava com Jesus ali em sua ressurreição. E aí ele termina com essa coisa mais linda, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Vamos lá. Quem é capaz de te dar uma vida nova? A sua atitude em descer nas águas e voltar no batismo nas águas. A sua atitude de falar, não, agora eu vou viver uma vida nova. Agora eu vou planejar a minha vida nova. Agora eu sou responsável pela minha vida nova. Ou você entender que o seu espírito, que já estava condenado, já estava morto, ele agora foi resgatado para o reino de luz. Ele agora foi vivificado, ele é vivificado e nele habita a vida nova de Jesus. E aí quando você sabe disso, isso gera poder, isso é poder e gera poder em você, para você poder ter ações de uma vida vivificada no Cristo e não morta nos seus desejos que vão de encontro à palavra de Deus. Vocês entendem o porquê que o cristão, ele tem tudo para dar certo? Quando ele entende isso? Porque já não pertence mais a ele as boas ações. As boas ações estão completamente relacionadas a essa força que vem pelo Espírito
vivificado, que foi ativado e recebeu essa dádiva. Porque é dádiva. Jesus precisou morrer uma única vez para nos dar um espírito vivificado. Ele conquistou lá atrás e quando a gente fala sim para isso, é ativado hoje. Terceiro, Gálatas 3:27. Vamos embora. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil. A gente tutibia um pouco enquanto está aprendendo, entendendo, a gente folheia, a gente conversa com Deus, mas Deus vai testificando. Tô cantando a musiquinha aqui para achar Gálatas. Gálatas 3. Que é uma coisa muito linda. Então, assim, estude sobre esse olhar, né? Debaixo desse olhar da graça, né? Nada é sobre mérito, não é. A gente tem mérito no trabalho, a gente tem mérito até, né, numa colheita, né? A gente produz e colhe. Agora, falou de fé, falou de salvação, não é mérito, é fé no que Jesus fez. E tem uma coisa legal, que às vezes até, quando a gente não faz coisas muito legais, e a gente merece alguma coisa ruim, existe aí a fé que move tudo e faz por nós. Aí também é um outro assunto mais que está disponível pra gente. O cristianismo são boas novas. Lembre sempre disso. Gálatas 3:27. Aqui. Falando dos filhos de Deus, né? Nós como filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos isso. 27. Pois os que em Cristo foram batizados. Olha que coisa linda. Todos sabemos que somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Oh, meu Deus. Então eu sou filha de Deus porque eu criei em Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pois os que em Cristo foram batizados. Vamos lá. Os que foram batizados em Cristo. E não os que foram batizados em águas de um batistério. Tá bom? Como que você foi batizado em Cristo? Repito. Lá, mais de 2000 anos atrás, Cristo executou o plano perfeito. E hoje a gente colhe quando a gente fala sim para isso. A gente ativa o que Jesus fez lá atrás. Ele atraiu a todos, ele deu acesso ao Espírito nosso, está com o Espírito dele, o Espírito de Deus, o batismo do nosso Espírito no Espírito de Deus. Quando? Lá. E quando a gente tem acesso? Quando isso é ativado? Agora. Senão Jesus ia precisar morrer hoje para eu disse sim, peraí, então Jesus morre de novo, agora meu Espírito vai ser batizado no seu e tá tudo certo. Não. Entenda. É ativado quando você fala algo que foi feito. E se você não falar, não vai ser ativado. Você vai continuar com o seu espírito morto. Eis a questão. Agora é muito simples você crer e ser ativado. Tá bom? Esse é perfeito. E o último. 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 12. Eu botei um monte de coisinha aqui que eu tô sem marcador. Ó. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Nós fomos batizados no Espírito e Espírito de Deus. Meu Deus, isso é muito lindo. Nós fomos batizados no Espírito de Deus. Quando que o Espírito de Deus ficou liberado para o nosso Espírito ser batizado nele? Na morte e ressurreição de Cristo. É salvação universal, Josiane, que você está pregando? Não. Mas é algo que foi feito lá atrás e que é ativado hoje mediante a sua fé no plano perfeito em Jesus. Então fique com essa verdade. Saia do jugo de que eu criei, mas agora eu não fui batizado nas águas e então eu ainda não estou salvo. Ou alguém da sua família que aceitou Jesus, mas não deu tempo de ir para a igreja se batizar. Ou então uma pessoa que recebeu Jesus, mas devido a vários problemas na vida dela, ela não conseguiu dar continuidade na caminhada ao ponto de se batizar. Gente, eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que não se batizam, porque ainda fumam, ainda bebem. Essas pessoas, né, não receberam o Espírito de Deus? Elas disseram sim para Jesus, estão no processo de largar as coisas erradas, porque não é assim. Não é assim. Bota aí, 42 menos 7. Que eu passei por 7. 35 anos de cristã e até hoje eu tenho coisas para consertar na minha vida. Só que vocês não veem, não é um copo de cerveja, não é um vício que vocês veem, mas são erros, são vícios emocionais, problemas emocionais, vocês não veem. Então, tem muita gente que não quer nem pisar no templo porque se acha indigno. Imagine batizar nas águas, mas não sabe ela que se ela disse sim para Jesus, o espírito dela já está vivificado. E aí ela andando nessa verdade é poder para mesmo com erros, a gente sorri,
e dizermos pro erro, ó, eu sou mais forte que você. Você tá aqui ainda, você tá aqui, mas eu sou mais forte que você. Então vamos prosseguir, eu não vou desistir. Porque maior o que está em mim do que o que está aqui no mundo, me atentando, não é assim? Então, o evangelho é de boas novas, o cristianismo é de boas novas. Espero que vocês entendam, tá? Se não entender, se quiser achar que é o batismo nas águas, também tá tudo bem. Sem estresse, tá? Jesus é lindo. Não tô aqui para ficar estressado com quem não acredita. Eu tô aqui para abrir os olhos daqueles que querem, tá bom? Beleza. E depois eu vou ver se eu faço um vídeo, esse ficou longo, meu Deus, quase 30 minutos, explicando sobre o batismo que João Batista batizou. Não batizou Jesus? Foi. Tem cada coisa linda nesse versículo, nesse contexto, e que não tem a ver com esse batismo de Marcos 16. Ali foi o caminho para esse batismo de Marcos 16, mas não é esse batismo, tá bom? Fiquem com Deus, com o nosso Pai, né? Nosso Abba. E lembre-se, você é filho amado de Deus e Ele tem prazer nisso, tá bom? Beijo.